Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. E hoje nós vamos conhecer a história do Cremogema. Um 76 com cara de 72. O que será isso? Oferecimento Acácia Autopeças, Ponteiras Rodrigues, Guedes e Miranda e Parque das Bandeiras Shopping. Rafa, me conta a história do Cremogema, que ano que ele é? Opa, prazerzão aqui tá contigo. O Cremogema costuma até brincar, ele é 1976 com um corpinho de 72. Acontecia muito isso, né, cara, antigamente? Acontecia, no caso dele ele tava até o contrário, ele tava 4 anos pra frente, ele é um 76, só que ele tava com carroceria todo montadinho como se fosse um 80. Aí na minha mão eu fiz o contrário, ele tava 4 anos pra frente, eu coloquei 4 anos pra baixo, aí virou 72. Legal. E como é que foi que você comprou o Cremogema? E por que você falou, não, vou ter um Fusca? Ah, eu sempre gostei de Fusca, na verdade, né? Eu nunca tinha oportunidade de ter um meu, né? Mas meu pai sempre teve Fusca, teve vários Fuscas. E aí chegou uma época que eu comecei a procurar, né? Procurar sarna pra me coçar. E um amigo meu tava vendendo o Cremogema. E o carro estava encostado, esse amigo meu ia montar um projetinho e acabou não conseguindo montar, partiu para outro projeto inclusive, e aí ele falou, cara, você não quer ficar com o Cremogema, que ele já chamava Cremogema na verdade, já comprei ele batizado. E eu falei, não, porque eu queria um Fusca da década de 70, que eu gosto daquele do modelo início da década de 70, a lanterna a capelinha, né? Aí ele falou, não, mas esse é um 76. Aí eu falei, eu queria com aqueles farol, com o velocímetro redondinho. É esse aí, pô, tô te falando. Eu falei assim, então beleza, vamos ver. Aí eu olhei lá, tava o Cremogema. Aí na época ele tava bem cansadinho, coitado. E aí eu falei, pô, eu queria remontar um carro que meu pai teve, que foi um Fusca azul, em 1977. E aí eu falei, pô, esse carro vai encaixar nesse projeto. Então eu vou comprar ele, e aí aos pouquinhos eu vou trazendo ele de volta para a década de 70. E depois, quando tiver condições, eu pinto ele de azul. Como vocês podem ver, ele tá azul. É um azul alabastro esse. Azul alabastro, exatamente. Pois é. Brincadeiras à parte, é um bege alabastro 76. Então você fez aí alguns downgrades justamente para chegar mais próximo possível do Fusca azul do seu pai. E aí você resolveu não colocar azul nele, por quê? Então, como eu demorei bastante para conseguir começar a fazer funilaria, esse tipo de coisa, né? Aí eu acabei que eu... Vou voltar esse pedaço. Vamos ter que ir para outro lugar. Quer esperar um pouquinho? Bom, como vocês viram aí, nós tivemos que mudar de cenário, né? Não sei, entrou um rapaz atrás, ele foi pra missa e aí a gente teve que parar lá, que senão não ia dar certo. Rafa, nós estávamos falando, por que você resolveu permanecer o Cremogema de bege alabastro e não colocar no azul, que era do Fusca do seu pai? O plano inicial, né? Então, a meta era sempre colocar ele no azul, mas como eu demorei para poder pintar o carro, foi criando aquele carinho pelo Cremogema, nome Cremogema, todo mundo me reconhecia quando chegava, ó, o Cremogema, Cremogema, Cremogema. Aí no dia que eu fui pintar, eu falei assim, poxa, se eu pintar de azul é como se eu tivesse comprado outro carro, vira outro carro, né? E aí eu falei assim, bom, vou fazer uma votação, vou perguntar para todo mundo. Todo mundo que eu perguntei falava, não, pô, mas você vai mudar a cor do cremo, aí vai deixar de ser o cremo, aí vai perder toda a história, né, todas as coisas. Eu falei assim, pô, tem razão, mas por incrível que pareça, eu não gostava da cor. Era uma das coisas que eu menos gostava nele, era a cor. Mas depois de pintadinho, tudo da mesma cor, né, não aqueles 50 tons de bege que ele tinha antes, ficou legal, né, aí eu fiz ele, quando eu fiz a funilaria dele, aí eu fiz ele pra bege alabastro de novo. E aí segui o restante do plano, que era deixar ele de volta para a década de 70, né?
e o espírito do Fusca do seu pai tá aí de qualquer jeito. Sim, que até o que a gente estava comentando, na minha cabeça assim de criança, eu lembro muito do meu pai estacionando o carro e aquela traseirinha do Fusca com a lanterna capelinha, a traseira do Fuscão, né? Na verdade, nessa época meu pai tinha um 1300L, mas era a traseira muito parecida, né? E era isso que eu queria reproduzir no Cremogema. E deu certo, né? Comecei por lá, pela traseira dele, né? Fazendo o downgrade do Fafá, que ele tava como década de 80, pra lanterna que eu queria, que era do Fuscão. Coloquei a tampa do motor com a aberturinha e nesse momento calhou que eu consegui uma tampa do 7.2. Aí eu falei, puxa, vai ficar melhor ainda. Do meu pai era um 7.7, a ideia era ficar igual. Mas teve essa pequena modificaçãozinha que eu sempre fui fãzaço do Fuscão 7.2. E como eu consegui a tampa do 7.2, eu falei assim, vou partir para outra modificação, outra parte do bodezinho, que é o paralama olho de boi, né? Aí eu troquei também, consegui os paralamas olho de boi. Mudei ali a lente do farol, né? Porque já que estava modificado, eu falei assim, vou deixar um pouquinho diferente. E aí ele foi se tornando um Fuscão 7.2, né? Boa. Então aqui a gente vê que você também colocou um Safari nele. Coloquei o Safarizinho. O Safarizinho, eu nunca dirigi o Safarizinho. Dá uma ventada gostosa, venta. Eu tenho até o meu amigo Jack ali, ó, aquele pato ali, ó. De propósito, porque a hélicezinha ali dele vira pra caramba. Tanto que eu nem ando muito com o Safari aberto, porque como eu tenho o ragtop, fica muito vento, porque entra aqui, sai por lá. E a primeira vez que eu andei com eles abertos assim, eu perdi um boné que eu tava usando. Pra ter uma ideia, a gente tava lá no encontro do autódromo. Na hora de ir embora, eu saí com ele aberto assim, fui, quando eu peguei a avenida, foi embora. Então venta bem. Não, com ele fechado fica um vento legal, assim, sabe? Parece um ar do carro ligado no máximo, assim, né? Legal. E funciona bem. E o ragtop você resolveu colocar depois que ele já estava pronto ou já era uma ideia sua de... Era uma ideia antes de eu ter o Fusca. Num outro carro que eu tive, eu tinha colocado um teto, era um teto solar, né? Normal, né? Não um ragtop, mas eu sempre gostei de carro com teto. E eu queria ter um Fusca para ter um ragtop. E aí na época, tanto que quando eu montei o ragtop, o Fusca, o Cremogema ainda era todo torto, né? Mas tinha ragtop, não tinha forração. Mas tinha ragtop. Você falou do downgrade que você fez, então lá você falou que tinha um farol Fafá. Essas peças que sobraram do outro carro, o que você fez? Você jogou fora? Eu fiz um rolo, algumas eu doei, as lanternas. E algumas outras peças eu doei para um amigo que tava montando um Fafá, né? E algumas peças eu fiz um rolo na própria oficina mesmo. Os dois paralamas traseiros e os dois dianteiros, eu abati nos dois paralamas olho de boi, né? Que a gente sabe que acaba sendo um pouco mais caro hoje em dia, né? Muito mais. E esses que eu consegui, eles são do 7.2 mesmo, né? Que já era fechado o lugar da buzina lá, né? Aí eu acabei fazendo essa troca lá, né? E aí eu falei, bom, já que não tô montando nada 100% original, né? E assim, nunca foi a minha ideia, né? Por mais que eu gosto, acho muito bonito ver um Fusca 100% original, o Cremogema ele já era um Fusca muito... como eu posso dizer assim, não é uma palavra bonita, muito... Batido, vai. Batido, cabrito, etc. E aí eu falei, vou montar ele com as peças que eu mais gosto. Então ele tem um estilo do Fuscão, mas se você reparar, tem alguns detalhes também que não é do Fuscão. Por exemplo, o friso dele. O friso dele é das décadas de 60. Porque eu acho legal, acho que dá um brilho. E como na época eu achava a cor dele bem apagada, eu falei, deixa eu colocar um friso mais largo, às vezes vai chamar um pouco mais o carro, vai ficar Então são os detalhezinhos assim. E aí na funilaria eu fui fazendo os detalhes para deixar ele 7.2. Então eu fechei a tampa do combustível, que eu já nem lembro mais se era aqui ou era lá, mas tinha. Eu acho que é do lado de lá. E a orelhinha ali também eu fechei, né? A única coisa que ainda entrega ele, que ele tem uma carroceria mais moderna, é o fato dele ter a porta de gatilho, né? Que o próprio 7.6 mesmo original seria com o botãozinho. Sim, verdade. Aí você entrega. Não mas cara, eu acho que o Fusca permite isso tudo que a gente tá falando aqui. Pois né?
A interna, Rafão, o que você falou assim, não vou fazer aqui? Então, na época da interna, como eu peguei, ele tava muito ruim, então eu tentei colocar a carrapatinha, não ficou legal, tinha muito das garrinhas, né, que vem original, que tava quebrada, então eu falei assim, eu vou tentar fazer algo mais clean. Então eu tirei toda a forração que seria no lugar da carrapatinha, eu pedi pro funileiro alisar, tirar todas as travas e eu pintei da cor do carro. Aí depois na parte de tapeçaria, eu queria seguir esse marrom, que eu até brinquei, que eu falei assim, agora é cremogema com chocolate. Que eu quis seguir esse marronzinho, que era a cor que a gente tinha feito o motor do carro na época, né? Que foi a primeira coisa que ficou bonitinha no carro, foi o motor. Foi o motor. E aí eu fui seguindo essa linha um pouco mais esportiva, mas sempre a minha ideia era remeter ao Fuscão. Então assim, eu fiz esses bancos aqui, que são bancos réplica da Porsche, né? Só que eu pedi pro pessoal fazer a costura assim, como se fosse a do Fuscão. Tá. Então pedi para fazer esse assim, aqui, as laterais. Esses bancos são San Marino, não? Esses bancos são San Marino. Tá. Aí eu pedi pro pessoal só modificar, colocando aqui o couro marronzinho que eu queria, um suedezinho aqui e essa costura no estilo Fuscão, né? Tá. Aí as laterais estão assim também. Aí eu fiz um puxador ali remetendo às Porsche de corrida, né? Sim. Que foi nada mais nada menos que o próprio cinto de segurança. Aí os outros detalhes que também entrega a idade da carroceria, né? Que é a maquininha de vidro ali e o abridor de porta também. Eu coloquei cromadinho com o marrom. Aqui e aí, também, né, que entrega o... Também, olha lá. Saída de ar, né? Legal. A saída de ar entrega, a posição dos botões. Sim. E aí depois eu fui pra parte eu fiz o tapete também, esse buclé, né, que chama. Sim. Aí na verdade, como ele não ia ter tapeçaria, a minha ideia foi fazer um tapetão. Então esse tapete ele é solto. Ele tem um velcrinho aí no meio, se eu quiser tirar ele para lavar, mas ele é um tapetão que fica no meio, porque se deixar aí sem nada, acho que fica muita barulheira, cai uma coisa, faz um barulhão danado. Que eu rodei assim um tempão com ele. Do volante você colocou o próprio cálice, né? Coloquei o próprio cálice. A chave de seta é diferente também, né? É do moderno. É do moderno. Tá. O radinho aqui, vamos falar desse radinho. É só uma frentezinha. Não, ele é um rádio original mesmo. Esse daí foi um presente de um amigo meu. Só que eu não liguei ele até hoje. Mas ele é um Bandeirantes original. E esse amigo meu tinha guardado, acho que era do vô dele. Aí eu coloquei ele aí, pintei ele também, né? Eu que fiz essa coloraçãozinha aí, marrom fosco com marrom brilhante, que era onde era preto e onde era cromado, né? Mas ele tá aí só de enfeite. Como a instrumentação que você estava falando, que você... O motor a gente estava falando, ele já era um 1600? Já, quando eu peguei ele era 1600, uma carburação, e aí eu passei para dupla carburação. Na época, como ele não estava bem revisadinho, tudo me deu muita dor de cabeça. Então a minha ideia era passar para um projeto um pouco mais simples, que ficasse bonitinho, mas que não me deixasse na mão. Então eu voltei ele para ser 1600 com uma carburação, pela maior parte do tempo. Então ele era um 1600 bem montadinho, bem acertadinho, com uma carburação. Na época eu coloquei um carburadorzinho melhor, aquele que o pessoal prepara lá, abre para 30, o pique 30, abre para 32 e tal. E o carro ficou legal pra caramba. Você tá ouvindo aí o Rafa falar sobre o carburador? É igualzinho esse aqui que eu tenho no Fusca Manjar, que é o carburador exterminador, todo preparado. Tem na nossa lojinha para vender, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Continua ouvindo a história do Rafa aí, tem mais modificações. Só que aí depois ele acabou ganhando um upgradezinho a mais, que eu tinha um outro carro que era turbo, e quando eu vendi esse carro, aí o meu amigo que tava montando a parte mecânica, né, o Ricardo, ele falou, pô, traz aí, vamos botar turbina, e colocamos a turbina no cremogema. Então aí já foi na época da reforma, então eu já segui com os instrumentos. E aí com isso você precisava de alguns instrumentos? Precisava para monitorar. Certo. Então aí eu coloquei esse primeirinho aí, que é aqui é a pressão da turbina, né? Ok. Aí do lado tem a temperatura, que é o que eu mais uso, ainda mais atualmente. Então a temperatura do óleo, a velocidade normal, o combustível também original. E aí lá embaixo tem a pressão de óleo e pressão de combustível. Ok.
Aí com esse daí dá pra rodar tranquilo, qualquer problema. Tem também um reloginho que fica dentro do porta-luva, que eu deixei ele lá porque ele é mais moderninho, é aquele wideband, né, que ele é a mistura de ar combustível. Todas, tá. Mistura ar combustível. Tá. Aí fica escondidinho aí. Aí você consegue monitorar tudo, que qualquer problema que estiver acontecendo, você já consegue detectar melhor qual é o problema que pode ser. Exatamente. Muito bom, muito bom. Ajuda bastante. Você colocou um pedalzinho roller aqui? Coloquei, esse pedal eu achei bem legal. Eu acho que eu coloquei porque eu achava ele diferente, eu queria saber como é. Não, era por estética primeiro e a funcionalidade. Eu nunca acelerei. Como é que é? Ele fica bem levinho. Você acelera como se fosse um acelerador normal, né? Muita gente pensa que é rodando, né? Mas não. A vantagem é que seu pé fica numa posição e aí como você só abaixa e levanta o pé, você não faz aquela... Você não sente que você tá pisando no acelerador. É meio que só a mudança da posição do seu pé acelera e volta o carro. Essa sensação. Aí eu achei legal. Detalhe que você também pintou da mesma cor os pedais, né? No chocolate, né? Sim, é o chocolate do mingauzinho do Cremogema. Ficou legal, a barra de direção aqui também, ó. E essa alavanca é EMP? Essa alavanca é EMP, eu já tinha ela. Aí eu também pintei a mesma cor. Pintei tem até esse outro ferrinho que tem do lado aí. Esse daí eu falo que é a segurança rudimentar do Cremogema. Certo. É bem legal, isso aqui você põe um cadeado. É uma tecnologia antiga que você põe um cadeado, você engata ré e põe um cadeadão aqui e ele trava, fica 10. O cara levar, ele vai ter um trabalhinho aí. Tudo que puder dificultar, ainda mais nos Fuscas hoje em dia. Hoje em dia não, sempre foi assim, né? Sempre. Me perguntam sempre, roubam Fusca a mão armada? É muito difícil. Muito difícil, verdade. É mais furtado o carro, né? Ao contrário de outros carros que a gente vê aí no noticiário, o pessoal roubando a mão armada. Porque tem toda uma tecnologia nos carros que não permite o cara, ou seja, diminui a possibilidade do cara furtar um carro moderno. E é isso que você está falando, tudo que a gente puder fazer, eu já tive um Fusca roubado, sei como é que é. Tudo que a gente puder fazer, a gente consegue melhorar aí. Vamos abrir aqui a cerejinha do bolo. Você tem um espaçador aqui, né? Que é pra melhorar a circulação de ar. Isso, esse daqui até é um visual que eu acho fica bem esportivo e tudo, mas no meu projeto nunca pensei em deixar aberto. Eu sempre gostei dele fechado. Então eu acabei pegando esse espaçador que ele fecha e abre. Então, se for pegar uma estrada, alguma coisa do tipo, eu deixo ele aberto. E hoje, como ele tá esquentando um pouquinho mais, aí eu acabo andando com ele mais aberto. Boa. Aí esse daí é a máquina que você colocou. Exatamente. É o 1600, você tá com a capelinha do 1200. Isso, é a capelinha original do 1200 mesmo. E aí a gente fez o cofre clean, né? E a tubulação, né, de cobre, né? Aí aumenta bastante a segurança, né? Não é, até o Ricardo, esse amigo meu que montou, era o que a gente conversava na época, não é só um apelo visual, por mais que seja muito legal, melhora muito com segurança, né? Porque, por exemplo, aqui ela é roscada no carburador hoje, né? Quando tá bem feitinha, porque o Cremogema já passou pelo grave incidente de pegar fogo, né? Então, no passado ele pegou fogo, foi aí que inclusive eu fiz a reforma, porque na época eu não tinha nem pensado em fazer reforma. Aí quando ele pegou fogo, E pegou fogo justamente porque escapou a mangueira dali. Na época escapou a mangueira daqui, a gente já tinha começado a brincar de fazer o cofre clean, então não tinha, os cabos já estavam escondidos. Mas aí a gasolina que escorreu e os cabos de vela pegaram fogo, né? Mas tanto que eu apaguei o fogo e consegui voltar de Embu, era um encontro que a gente tava lá, até onde eu moro, lá em Interlagos, rodando. Dá uns 30 quilômetros mais ou menos. Aí o carro deve ter pego fogo, sei lá, uns 10 quilômetros depois do rolê. Eu rodei, sei lá, uns 20 foi uma meia hora rodando ele depois com a tampa aberta, com o meu amigo atrás, o John, com a Kombi, olhando. Eu falei, se você vê que tá pegando fogo, me avisa que a gente para. Se contar pra quem não gosta de Fusca, essas coisas, os caras ficam... Pra que você tem um negócio desse? Foi a primeira coisa que quando eu comprei o Fusca, a gente vai falar, mas por que um Fusca?
eu falo, pô, é legal pra caramba. É isso, é porque é o Fusca, só isso. Exatamente. Aqui o distribuidor você também mexeu? Isso, eu coloquei a tampa aqui, ela é do Gol BX, então ela fica pra trás. Aí os cabos de vela, eles saem pra trás, aí fica mais escondidinho, né? Tá. E esse daqui, ele é o sem o avanço, né? É o da Kombi. E aí já fica, ele por si só já fica um pouquinho mais clean, né? Sim. Aí hoje não tem a bomba de combustível, né? Aqui, eu tava usando uma bomba mecânica mesmo com ele turbo. Foi eu insistindo, na verdade, né? Porque todo mundo sabe que não ia dar certo. Mas eu que insisti, que eu queria que ficasse com a cara original. Mas aí em alta ela não dava conta, aí eu tive que ir pra uma bombinha elétrica, né? Tá. E eu digo eu insistindo porque assim, eu queria deixar ele o mais simples possível, né? Como eu queria andar só com um carburador e tudo tranquilo, e fui pro projeto do turbo, mas a minha ideia sempre foi, nunca foi performance com ele, né? Então assim, ele anda bem por ser turbo, né? Ele tem uma pegada mais esportiva, mas não é nenhum carro de arrancada, né? Mas anda legal. E aí eu acabei trocando a bomba, né? E agora, inclusive, eu vou ter que mexer na parte de arrefecimento, que tá o radiador original e tudo mais. Aí eu vou colocar um radiador extra aí. Boa. Pra conseguir dar o rolê tranquilo. Muito legal. Escapamento, o que você o escapamento, o que acontece? Ele é personalizado por causa da turbina, né? Então, aqui você tem a admissão, né? Normal, a turbina tá bem aqui. Tá. E, teoricamente, sairia um cano direto da turbina, né? Que na verdade ela sai pra cá, assim, né? E sairia um pedacinho aqui. Aí eu queria que ficasse com esse visual parecendo original, ou parecendo, né? Essa aqui é aquelas ponteiras de Dodge, né? Que o pessoal fala. Parecendo com o que eu tinha antes. Então eu pedi pro rapaz fazer um cano. Ele não tem nada de abafador, não tem nada. Ele sai direto da turbina aqui, um cano que vem pra cá. Tá. E esse cano faz meio que um X, né, pra sair esse outro lado. Então os dois lados da ponteira funcionam. Por mais que acaba funcionando mais esse aqui, porque a turbina acaba empurrando direto, mas ele vai direto, mas os dois funcionam, né? Suspensão, eu tenho aquela catraca dupla na frente. E o quadro, ele é encurtado 3 centímetros. E tem a manga, né? Tem a manga invertida. Então ele é encurtado 3 centímetros, mas aí você ganha de novo 1 centímetrozinho mais ou menos com a manga, né? Aí ele, então, no total aí deve estar só uns 2 encurtados mesmo. Era só pra realmente... A minha ideia não era deixar muito extremo, né? Era mais pra rodinha caber lá pro lado de dentro. Tá quase tudo pra cima aqui, na verdade. A medida do pneu é a mesma na frente e atrás, não? É quase. Aqui ele tem 175/65/15 e aqui é 185/65/15. Parece até que a diferença é grande, mas é porque essa tá mais pra dentro. Exatamente, é quase a mesma coisa, e só que essa roda é taluda, né? Ela tem tala 6 e ali é a roda original mesmo. Então essa roda você mandou fazer? Isso, na verdade eu comprei ela já pronta num grupo de Fusca, mas ela... Que é a cara original, e aí os caras, acho que eles fazem uma inversão. Não sei se é invertida, eu acho que é invertida, né, que ela não é tão... Eu acho que já vi alguma coisa nesse sentido. Aí dá esse visual aí, que eu acho legal pra caramba, né, que às vezes o pessoal até fala, pô, o câmbio merece umas rodinhas de liga. Eu falo, pô, mas eu quis tanto que ele tivesse essa cara de Fuscão. E aí, terminando a suspensão, atrás é regulável com drop. Tá. Mas também tá quase tudo pra cima. A gente tava batendo um papo aí que eu falei, eu acho que eu exagerei. Porque esse setup pra mim tá bom. E ele, no que eu tenho, ele tá o mais pra cima possível. É bom que você ganha um pouco em conforto, né? Sim. Ele estando tudo pra cima. Esse estribo aqui? Esse estribo, ele é aquele da EMP, né? Então ele é o de alumínio, né? Ele é o alumínio com os rainhos pretos. Tá. Esse estribo também tem um tempinho que eu tenho ele. O farol? O farol eu troquei a lente, ele é o olho de boi, né? Como eu falei no começo que era para buscar esse visual do 7.2. Mas como estava modificado o carro, eu falei, eu quero que ele fique um pouquinho diferente. Aí eu coloquei a lente, que é aquela lente da Porsche, né? Então aí ele fica mais zoiudinho assim, né? Tem um detalhe,
detalhe escrito cremogema. É, com a letra da Porsche. Esse daí é o detalhe que do lado de fora indica que ele Sim. tem uma carroceria nova, né? Sim. Tem freio a disco na frente? Tem freio a disco na frente, só que é o freio original mesmo, a freio a disco original. Aí câmbio é do 1600, né? Por mais que ele era um 1300 de nascença, o câmbio tá com o câmbio do 1600 para ele ficar um pouquinho mais espertinho, né? Boa. Rafa, aqui você com esse projeto tem o que isso aí? 5, 6 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Então, para quem está começando agora, qual a sua grande dica aí para quem está falando, vou começar a fazer um Fusca? Eu hoje, assim, a minha opinião, né? Do que eu já apanhei e do que a gente continua apanhando, né? Começar um Fusca, às vezes a maioria a gente quer começar, não dizendo que pegou um Fusca pronto, né? Um Fusca que você vai montar mais baratinho, condição legal para você ir montando aos poucos. É o que eu sempre falo, se ele tiver andando pelo menos e com a documentação em ordem, beleza. O resto a gente consegue mudar tudo, porque assim, esse carro aqui ele já tinha sido inclusive condenado, porque ele era bem torto, né? Mas aí depois na funilaria, lógico, você gasta mais, gasta. Então assim, para evitar gastar, se você pega um com a estrutura legal, pode estar feio, mas tá com a estruturinha legal, documentação e andando, por quê? Porque isso te ajuda na hora de fazer a vistoria, isso te ajuda, tanta burocraciazinha que tem no meio do caminho, que às vezes desanima. Eu tive um problema com a Kombi que eu tenho, que nossa, desanimou bastante, que até você conseguir arrumar a documentação e tudo mais. Então minha dica é, documento em dia e minimamente andando. Exato. Boa. E aí, o que você achou do cremogema? Deixa aqui nos comentários qual foi a modificação que o Rafa fez que mais te chamou a atenção. E o que você também não teria feito, coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, tem um valeu demais também, que ajuda muito o canal a trazer histórias como essa do Rafa por aqui. Beleza? Vou deixar os contatos do Rafa todo aqui na descrição do vídeo. Se inscreva aí também como membro, porque toda a verba será revertida aqui para o canal, também para a gente crescer e mostrar muito mais coisas, muito mais projetos aqui para você, tá bom? Não está inscrito? Então se inscreva, ative a notificação e até a próxima. Boa, Rafa! Valeu! Valeu! Até mais! Falou. Obrigado! Tchau!